Como descobrir sua primeira linguagem do amor? Descobrir a primeira linguagem do amor de seu cônjuge é essencial para você manter sempre o tanque de amor cheio. Porém, vamos primeiramente nos certificar de que você sabe qual é a sua primeira linguagem. Após conhecerem as 5 linguagens, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico, algumas pessoas saberão de imediato a primeira linguagem tanto delas como a do cônjuge. Outras, porém, não terão tanta facilidade. Alguns são como Bob, que após ouvir sobre as 5 linguagens do amor, disse-me: "Não sei não, estou em dúvida entre 2 dessas linguagens. Não sei onde me encaixar." "Quais delas?" perguntei. "Toque físico e palavras de afirmação", ele disse. "O que você entende por toque físico?" perguntei. "Bem, principalmente sexo", Bob respondeu. Procurei sondá-lo um pouco mais, com mais perguntas. "Você não gosta quando sua esposa passa a mão em seu cabelo, faz uma massagem em suas costas, beija e abraça você, mesmo fora da relação sexual?" "Eu gosto disso tudo e jamais rejeito isso, mas o mais importante para mim é a relação sexual. Só assim sinto que minha esposa realmente me ama." Mudando do toque físico para as palavras de afirmação, perguntei: "Quando você diz que palavras de afirmação também são importantes, a que se referem?" "As palavras positivas, quando ela diz que estou bem arrumado e sou um profissional competente. Quando ela diz que gosta das coisas que faço em casa. Quando elogia o tempo que fico com as crianças. Quando diz que me ama. Todas essas coisas são realmente importantes para mim." "Você costumava ouvir esse tipo de elogio de seus pais em sua infância e juventude?" "Raramente", Bob respondeu. "Eu sempre ouvia de meus pais críticas ou cobranças. Pensando bem, acho que essa foi a primeira coisa que me atraiu em Carol. Ela sempre me dizia palavras de afirmação." "Vou perguntar mais uma coisa. Se Carol supre suas necessidades, ou seja, se os dois tiverem relações sexuais de alta qualidade todas as vezes que você desejar, mas por outro lado ela o criticar e fizer uma série de cobranças e algumas vezes até o desprezar diante dos amigos, você acha que ainda assim se sentiria amado por ela?" "Acho que não. Eu iria me sentir traído, profundamente magoado e deprimido." Então eu lhe disse: "Bob, acho que sua primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. Relações sexuais são extremamente importantes para você e seu senso de intimidade com Carol. Porém, as palavras de afirmação que ela lhe diz são mais necessárias para a sua parte emocional. Veja bem, se ela fosse verbalmente crítica o tempo todo, chegaria uma hora em que você não teria mais desejo de ter relações com ela, porque estaria muito magoado." Bob cometeu um erro comum: assumir que o toque físico é sua primeira linguagem do amor, em vista do seu intenso desejo por sexo. Para o homem, o prazer sexual tem base física, ou seja, as relações sexuais são estimuladas pela formação das células dos espermas e do fluido nos canais seminais. Quando eles estão cheios, há um impulso para liberá-los. Portanto, o desejo sexual masculino tem raiz fisiológica. Para a mulher, entretanto, o desejo pelo sexo baseia-se nas emoções e não na fisiologia. Não há base física que a motive e impulsione para ter relações sexuais. O prazer feminino tem sua motivação no emocional. Se ela se sentir amada, admirada e apreciada pelo marido, então terá o desejo de ter intimidade com ele. Porém, sem a proximidade emocional, ela terá pouco desejo físico. Como o homem tem impulsos físicos a ser liberados em bases regulares, ele automaticamente assume que essa é sua primeira linguagem do amor. Mas, se ele não gosta de toques físicos fora das relações sexuais, essa é uma grande indicação de que o toque físico não seja a sua primeira linguagem do amor. O desejo sexual é muito diferente de suas necessidades emocionais de ser amado.
Isso não significa que a relação sexual não seja importante para ele. É extremamente necessária, mas apenas o relacionamento sexual não atenderá às suas necessidades de ser amado. Sua esposa, da mesma forma, deverá aprender a falar sua primeira linguagem do amor. Quando a esposa fala a primeira linguagem do amor do marido e enche assim o tanque do amor dele, e ele fala a primeira linguagem do amor dela, de forma que seu tanque do amor também esteja cheio, o fator sexual desse relacionamento ocorrerá de forma automática. A maioria dos problemas sexuais no casamento tem pouco a ver com técnicas físicas, mas com a satisfação das necessidades emocionais. Após conversarmos mais um pouco, Bob refletiu e disse: acho que o senhor está certo. Palavras de afirmação é definitivamente minha primeira linguagem do amor. Quando ela é ríspida e crítica comigo, minha tendência é me afastar sexualmente dela e fantasiar com outra mulher. Mas quando ela diz que me admira e gosta de mim, meus desejos sexuais automaticamente se voltam para ela. Bob fizera ali, em nossa breve conversa, uma descoberta muito significativa. Qual é a sua primeira linguagem do amor? O que faz com que você se sinta mais amado pelo cônjuge? O que você mais deseja? Se a resposta a essas perguntas não surge de imediato em sua cabeça, talvez eu possa ajudá-lo a observar a utilização negativa das linguagens do amor. O que seu cônjuge faz ou diz, ou deixa de expressar ou realizar, que mais magoa você. Se, por exemplo, o que mais aborrece você são críticas e julgamentos, então talvez sua linguagem do amor seja palavras de afirmação. Se sua primeira linguagem do amor for usada de forma negativa pelo cônjuge, ou seja, se ele fizer exatamente o contrário do que deveria fazer para encher seu tanque de amor, então essa atitude o atingirá mais do que outra pessoa, pois além de negligenciar o fato de falar sua primeira linguagem, ele a utiliza como uma faca para feri-lo. Lembro-me de Mary, quando me disse: Dr. Chapman, o que mais me magoa é que Ron, meu marido, nunca levanta uma palha para me ajudar. Ele assiste a televisão enquanto faz todo o trabalho. Não entendo como pode fazer isso se diz que me ama. O fato dela se magoar tanto por Ron não ajudar nas tarefas domésticas era a chave para se reconhecer sua primeira linguagem do amor, atos de serviço. Se você fica muito triste porque faz muito tempo que seu cônjuge não lhe dá um presente, então talvez sua primeira linguagem do amor seria presentes. Se sua maior dor vem do fato de seu cônjuge raramente lhe dedicar um momento de atenção, então tempo de qualidade é sua primeira linguagem do amor. Outra forma de descobrir sua primeira linguagem do amor é olhar para o passado do seu casamento e perguntar: o que eu mais solicitei de meu cônjuge? Aquilo que você mais requisitou é, possivelmente, algo que faz parte da sua linguagem do amor. Solicitações que provavelmente foram interpretadas por seu cônjuge como superficiais são, no entanto, tentativas de assegurar o amor dele para com você. Elizabeth utilizou-se dessa forma para descobrir sua primeira linguagem do amor. Ela partilhou comigo ao final de uma sessão do seminário. Ao olhar para trás, para os 10 anos do meu casamento e perguntar a mim mesma o que mais solicitei de Peter, minha linguagem do amor tornou-se óbvia. Tenho quase sempre requisitado dele tempo de qualidade. Sempre sugiro um piquenique, um fim de semana na praia, menos tempo diante da televisão para conversarmos pelo menos 1 hora, caminhadas juntos. Sinto-me negligenciada e mal amada, porque ele raramente aceita minhas propostas. Tenho recebido lindos presentes em meus aniversários, em ocasiões especiais, mas Peter não entende por que não tenho demonstrado mais entusiasmo com eles. Fez uma pequena pausa e continuou. Durante seu seminário surgiu uma luz no fim do túnel, e nós dois percebemos isso. Durante o intervalo, meu marido pediu-me perdão por, durante todos esses anos, ter sido tão duro e resistente às minhas solicitações. Ele prometeu que as coisas seriam diferentes daqui para frente, e eu acredito nele.
Outra forma de cônjuge descobrir sua primeira linguagem do amor é observando o que você faz e diz para expressar amor a ele. Há grandes chances de que você gostaria que ele fizesse exatamente o que você faz por ele. Se porventura você com frequência utiliza de atos de serviço para seu cônjuge, talvez nem sempre essa seja a sua linguagem do amor. Se palavras de afirmação fazem com que você se sinta amado, há grandes chances de que as utilize para transmitir amor ao cônjuge. Portanto, você pode descobrir sua própria linguagem do amor ao se perguntar: como, de forma consciente, expresso amor a meu cônjuge? Mas lembre-se de que essa é apenas uma possível dica para descobrir sua linguagem do amor. Não é um indicador infalível. Por exemplo, o marido que aprendeu com o pai a expressar amor à esposa por meio de presentes, faz isso seguindo os passos paternos. No entanto, presentes talvez não seja a sua primeira linguagem. Ele simplesmente segue o exemplo do pai. São 3 as sugestões para descobrir a primeira linguagem do amor. O que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que mais o magoa? O oposto disso é provavelmente sua linguagem do amor. Segundo, o que você mais solicita do cônjuge? Aquilo que mais requisita dele é provavelmente o que faz você se sentir mais amado. Terceiro, qual é a forma mais frequente de você expressar amor a seu cônjuge? Pode ser uma indicação de que por essa mesma linguagem também se sentiria amado. Ao utilizar essas 3 indicações, é possível descobrir sua primeira linguagem do amor. Se ficar em dúvida entre 2 e achar que qualquer uma poderia ser a sua linguagem, é possível que você seja bilíngue. Dessa forma, as coisas ficam mais fáceis para seu cônjuge. Agora, ele tem 2 escolhas, em que ambas lhe comunicarão amor de forma mais profunda. Há 2 tipos de pessoas que terão dificuldade em descobrir a sua primeira linguagem do amor. O primeiro é o que mantém o tanque do amor cheio durante longo tempo. O cônjuge expressa seu amor por meio de várias formas e ele não tem certeza sobre qual delas faz com que se sinta mais amado. Ele simplesmente sabe que é amado. O segundo tipo é aquele cujo tanque do amor está vazio há tanto tempo que não se lembra mais o que o faz se sentir amado. Em ambos os casos, devem voltar à época em que se apaixonaram e perguntar a si mesmo: o que me atraía nele ou nela naquela época? O que ele fazia ou ela ou dizia que me motivava a querer ficar ao seu lado? Se conseguirem trazer essas reminiscências à tona, obterão uma ideia da primeira linguagem do amor. Outro método seria perguntar-se: que tipo de cônjuge seria melhor para mim? Se fosse possível ter um cônjuge perfeito, como seria? A imagem que você projetar do cônjuge ideal pode lhe dar alguma dica de sua primeira linguagem do amor. Depois disso tudo, gostaria de sugerir que passasse um pouco de tempo escrevendo sobre qual você considera ser sua primeira linguagem do amor. Depois, liste-as demais em ordem de importância. Registre também qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor do seu cônjuge. Se desejar, relacione também as outras 4 em ordem de importância. Converse com seu cônjuge sobre qual, em sua opinião, é a primeira linguagem do amor dele. Daí, digam um ao outro quais vocês acham ser a primeira linguagem do amor de cada um. Uma vez que tenham compartilhado essas informações, sugiro que brinquem 3 vezes por semana um jogo chamado Verificação de Tanque, da seguinte maneira: ao chegar em casa, pergunte um ao outro, em uma escala de 0 a 10, como está seu tanque do amor hoje à noite? 0 significa vazio, 10 completo, sem mais espaço. Faça uma leitura em seu próprio tanque do amor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ou 0. Seu cônjuge, então, deverá perguntar: o que posso fazer para ajudar a enchê-lo? E aí você faz a sugestão, algo que gostaria que o cônjuge fizesse ou dissesse naquela noite. E ele deverá atender a sua solicitação da melhor forma possível.
Depois, invertam a situação e repitam o mesmo esquema de forma que ambos tenham a oportunidade de ler as condições de cada tanque do amor e fazer sugestões de como enchê-lo. Se jogarem assim durante 3 semanas, ficarão motivados a continuar, de maneira informal, essa sincera e prática forma de expressar amor. O marido me disse: não gostei da brincadeira do tanque do amor. Eu joguei com minha esposa. Cheguei em casa e perguntei a ela em que ponto, em uma escala de 0 a 10, o tanque dela estava naquela noite. Ela respondeu em torno de 7. Daí perguntei-lhe de que forma eu poderia ajudar para que ele enchesse mais um pouco. Sabe o que ela me respondeu? A melhor coisa que você poderia fazer para mim nesta noite seria lavar a roupa. E ele mesmo concluiu: amor e roupa para lavar não dá para entender. Então eu lhe disse: o problema é exatamente esse. Você não entende a linguagem do amor de sua esposa. Qual é a sua? Sem pestanejar, ele disse: toque físico, especialmente no campo sexual do casamento. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. O amor que você desfruta quando sua esposa o ama pelo toque físico é o mesmo que ela sente quando lhe pede para lavar a roupa. Então ela pode trazer toda a roupa que tiver que eu lavo já. Lavo roupa todas as noites, se isso fizer com que ela se sinta tão bem, ele gritou. Se por acaso você ainda não descobriu sua primeira linguagem do amor, faça anotações das vezes em que jogaram. Verificação do tanque. Quando seu cônjuge lhe perguntar o que poderá fazer para encher seu tanque do amor, sua sugestão provavelmente será uma indicação de sua primeira linguagem do amor. Suas solicitações poderão ser provenientes de qualquer uma das 5 linguagens, mas a maior parte delas possivelmente virá de sua primeira linguagem do amor. Talvez alguns leitores estejam a essa altura pensando o mesmo que um casal de Zion, Raymond e Ellen, que me disse: Dr. Chapman, tudo isso parece muito lindo, mas o que fazer se a primeira linguagem do meu cônjuge não for natural para mim? Amar é escolha. Como falaremos a linguagem do amor um do outro se nosso coração está cheio de mágoa, raiva e ressentimento por fracassos anteriores? A resposta a essa pergunta reside na essência de nossa humanidade. Somos criaturas que fazem escolhas. Isso significa que temos a capacidade de tomar decisões erradas, o que todos já fizeram. Já criticamos pessoas e situações e magoamos muita gente. Não nos orgulhamos dessas escolhas, apesar de, no momento, termos justificativas para elas. Mas atitudes do passado não implica que tornaremos a fazê-las no futuro. Em vez disso, podemos dizer: desculpe, eu sei que magoei você, mas quero mudar minha atitude. Desejo amar você em sua linguagem. Quero satisfazer suas necessidades. Tenho visto casamentos que estavam à beira do divórcio serem resgatados após o casal tomar a decisão de se amar na linguagem um do outro. O amor não apaga o passado, mas altera o futuro. Quando escolhemos expressar nosso amor de forma mais ativa e utilizamos para isso a primeira linguagem do nosso cônjuge, criamos um clima emocional que pode curar as feridas dos conflitos e fracassos do nosso passado. Estava em meu consultório, parecia um ser estático e sem sentimentos. Fora até lá a meu pedido, não por iniciativa própria. Na semana anterior, sua esposa Beck esteve na mesma poltrona e chorou descontroladamente. Entre um soluço e outro, conseguiu me contar que Brent dissera que não a amava mais e tinha decidido ir embora. Ela estava arrasada. Quando conseguiu se controlar, ela disse: trabalhamos tanto nesses últimos 3 anos, sei que não passamos juntos o mesmo tempo que costumávamos, mas achei que batalhávamos com o mesmo objetivo em mente. Não aceito que ele me diga essas coisas. Ele sempre foi muito bom e carinhoso, é um ótimo pai.
Como é que ele pode fazer isso conosco? Ouvi ela descrever seus 12 anos de casamento, a mesma história que já se repetiu tantas e tantas vezes. Tiveram um namoro muito bom e casaram-se muito apaixonados. Passaram por uma adaptação normal nos primeiros anos do casamento e perseguiram o sonho americano. Após determinado período, a nuvem da paixão dissipou-se, mas eles não aprenderam o suficiente para falar a primeira linguagem do amor um do outro. Ela vivia nos últimos anos com o tanque do amor apenas pela metade, mas recebia expressões de amor suficientes a fim de pensar que tudo estava bem. Porém, o tanque do amor de Brent estava vazio. Eu disse a Beck que conversaria com Brent. Liguei para ele e falei. Como você sabe, Beck esteve em meu consultório e contou-me o esforço que está fazendo para salvar o casamento. Gostaria de ajudá-la, mas para isso preciso saber o que você pensa sobre isso. Brent concordou sem a menor excitação e neste momento estava sentado diante de mim. Sua aparência externa era o oposto da de Beck. Ela havia chorado descontroladamente, mas ele estava inabalável. A impressão que tive dele é que havia chorado semanas ou meses atrás e agora existia uma dor interior. A história que Brent contou confirmou minhas suspeitas. Eu simplesmente não a amo mais, e isso já ocorre há muito tempo. Não gostaria de magoá-la, mas não há mais proximidade entre nós. Nosso relacionamento esvaziou-se. Não tenho mais prazer na companhia dela. Não tenho mais nenhum sentimento por ela. Brent pensava e sentia o que centenas de maridos imaginam através dos anos. A famosa frase, não a amo mais. Slogan mental que tem fornecido liberdade emocional para que muitos maridos procurem um envolvimento com outras mulheres. O mesmo ocorre com esposas que se utilizam da mesma desculpa. Entendi, Brent, porque eu já passara por aquela situação. Milhares de esposos e esposas também já enfrentaram isso. O vazio emocional querem fazer a coisa certa, mas não desejam magoar ninguém. Mas, por causa de suas carências emocionais, sentem-se compelidos a buscar o amor fora do casamento. Felizmente, ainda nos primeiros anos de casamento, descobri a diferença entre paixão e necessidade emocional de sentir-se amado. A maior parte da nossa sociedade ainda não descobriu essa diferença. Os filmes, as novelas, as revistas e os livros românticos unificaram esses dois tipos de amor para aumentar nossa confusão. No entanto, eles são completamente diferentes. A experiência do apaixonar-se, estudada no capítulo 3, está no nível dos instintos. Não é premeditada, simplesmente acontece em um contexto normal do relacionamento entre macho e fêmea. Pode ser fomentada ou abafada, mas não surge com base numa escolha consciente. É de curta duração, em geral 2 anos ou menos, e parece servir à humanidade com a mesma função da chamada para o acasalamento dos gansos selvagens. A paixão supre temporariamente a carência emocional do amor. Passa-nos a sensação de que alguém se preocupa conosco, admira-nos e gosta de nós. Nossas emoções enlevam-se por pensamentos que ocupamos o primeiro lugar na vida de alguém e que essa pessoa está disposta a dedicar tempo e energia exclusivamente ao nosso relacionamento. Por um curto período ou por quanto tempo durar, nossa necessidade emocional por amor está satisfeita. Nosso tanque está cheio. Podemos conquistar o mundo, nada é impossível. Para muitos, essa é a primeira vez em que o tanque emocional fica cheio, e isso leva à euforia. Com o tempo, no entanto, descemos das alturas para o mundo real. Se o cônjuge aprendeu a falar nossa primeira linguagem do amor, a necessidade de ser amado continuará a ser satisfeita. Se, por outro lado, ele não falar nossa linguagem, nosso tanque, aos poucos, secará e deixaremos de nos sentir amados. Satisfazer essa necessidade do cônjuge é definitivamente uma decisão. Se eu aprender a linguagem do amor emocional da minha esposa e usá-la com frequência, ela continuará a sentir-se amada.
O fim da paixão quase não será percebido por ela, pois seu tanque emocional será sempre preenchido. No entanto, se eu não compreender sua primeira linguagem ou optar por não utilizá-la, quando ela colocar os pés no chão, terá os anseios naturais de quem não tem as carências emocionais satisfeitas. Em razão de viver alguns anos com o tanque do amor vazio, talvez venha a apaixonar-se novamente por outra pessoa e o ciclo outra vez se repetirá. Satisfazer a necessidade de amor de minha esposa é uma escolha que faço a cada dia. Se sei qual é a sua primeira linguagem do amor e escolho usá-la, suas necessidades emocionais mais profundas serão satisfeitas e ela se sentirá segura em meu amor. Se ela fizer o mesmo comigo, minhas necessidades emocionais serão satisfeitas e viveremos com o tanque cheio. Em estado de plenitude emocional, conseguiremos canalizar nossas energias criativas para vários projetos de vida e, ao mesmo tempo, manteremos nosso casamento com estímulo e em crescimento. Com essas coisas em mente, olhei para o rosto tenso de Brent e imaginei se eu conseguiria ajudá-lo. Pensei se ele já não se apaixonara por outra pessoa. Caso estivesse no início ou no ápice da paixão, são poucos os homens que, com o tanque do amor vazio, abandonam o casamento quando têm perspectiva de ver essa necessidade satisfeita em outra fonte, sem precisar deixar a família. Brent foi honesto e revelou-me que se apaixonara por alguém vários meses atrás. Disse-me, no entanto, que aquele sentimento iria embora e tinha esperança de resolver tudo com a esposa. Mas o relacionamento em casa piorou e seu amor pela outra mulher só aumentava. Ele já não conseguia viver sem seu novo amor. Interessei-me por Brent e pelo dilema que enfrentava. Ele, sinceramente, não desejava magoar a esposa e os filhos, mas achava que merecia ser feliz. Eu lhe disse estatísticas sobre segundo casamento. 60% termina em divórcio. Ficou surpreso em sabê-lo, mas estava convencido de que isso não aconteceria com ele. Disse-lhe também sobre os efeitos do divórcio nos filhos, mas estava certo de que sempre seria um bom pai para os filhos, que logo superaria o trauma da separação. Conversei com Brent sobre os assuntos desse livro e expliquei a diferença entre a experiência da paixão e a necessidade profunda de sentir-se amado. Falei sobre as 5 linguagens do amor e desafiei-o a dar mais uma chance ao casamento. Eu sabia que meu enfoque racional e intelectual do matrimônio, comparado com os picos emocionais que Brent estava sentindo, eram como uma pistola de água perto de uma arma automática. Brent agradeceu minha preocupação e pediu que eu fizesse o possível para ajudar Becky. Naquele momento, ele afirmou que não via esperança alguma para seu casamento. Um mês depois, recebi um telefonema de Brent. Ele disse que gostaria de conversar comigo novamente. Desta vez, ao entrar em meu escritório, ele estava visivelmente perturbado. Não era mais o homem calmo e controlado que eu vira anteriormente. Sua amante começava a descer das nuvens e a observar coisas que não apreciava em Brent. Ela se esquivava do relacionamento sexual e ele estava desesperado. Lágrimas vertiam de seus olhos. Ele me disse o quanto ela significava para ele e o quanto estava sendo insuportável passar por aquela rejeição. Comovido, ouvi sua história durante 1 hora, até que ele pediu meu conselho. Eu lhe disse que compreendia seu sofrimento. Aquela dor emocional era natural pela perda. Um tipo de sofrimento que se extinguira da noite para o dia. Expliquei-lhe também que aquela experiência era inevitável. Lembrei-lhe da natureza temporária da paixão e que cedo ou tarde ela caía das alturas e aterriza no mundo real. Alguns passam por isso até antes do casamento, outros depois. Ele concordou que era melhor agora do que mais tarde. Aproveitei a oportunidade para sugerir que aquela crise talvez fosse uma boa oportunidade para que ele e a esposa fizessem aconselhamento conjugal. Lembrei a ele de que o amor emocional verdadeiro e duradouro é uma escolha e que este poderia renascer se ele e a esposa aprendessem a amar-se na linguagem certa de cada um.
Ele concordou e 9 meses depois, Brent e Beck deixaram meu consultório com um matrimônio renovado. Quando, há 3 anos, vi Brent, ele me contou que seu casamento ia muito bem e me agradeceu novamente por tê-la ajudado naquela fase tão crucial de sua vida. Disse-me que a dor pela perda do outro amor durou ainda uns 2 anos. Depois sorriu e disse: meu tanque nunca esteve tão cheio e Beck é uma mulher muito feliz. Ainda bem que Brent foi beneficiado por aquilo que chamo de desequilíbrio da paixão. As coisas são assim mesmo. Dificilmente uma pessoa se apaixona no mesmo instante que a outra e quase nunca se desapaixonam juntas. Não é necessário ser cientista social para chegar a essa conclusão. Basta ouvir as músicas românticas. Nesse caso específico, a amante de Brent se desapaixonou em tempo muito oportuno. Nos 9 meses em que aconselhei Brent e Beck, trabalhamos com vários conflitos que eles nunca haviam tentado resolver. A chave, porém, para o renascimento daquele casamento foi a descoberta da primeira linguagem do amor um do outro e a escolha de aprender a usá-la com frequência. Deixe-me voltar à pergunta do capítulo 9. O que fazer se a primeira linguagem do cônjuge não for natural em você? Sempre me faz essa pergunta em meus seminários e minha resposta é: qual o problema nisso? A linguagem do amor de minha esposa é atos de serviço. Uma das coisas que sempre faço para ela como expressão de meu amor é passar o aspirador na casa. Vocês acham isso natural para mim? Minha mãe costumava mandar que eu limpasse nossa casa. Quando eu era garoto e até adolescente, não podia jogar bola aos sábados, enquanto não terminasse de limpar a casa toda. Naquela época eu dizia para mim mesmo: quando eu me casar, nunca mais vou tocar em um aspirador. Vou arrumar uma esposa que faça isso. Hoje, no entanto, limpo nossa casa com frequência. Existe uma única razão para isso: amor. Por nenhum dinheiro eu limparia outra casa, mas o faço por amor. Pode-se concluir que, ao fazer algo que não lhe é natural, essa expressão de amor torna-se muito maior e mais significativa. Quando limpo a casa, minha esposa sabe, aquele ato é 100% do mais puro e genuíno amor, e assumo o crédito disso. Alguém pode dizer: mas Dr. Chapman, isso é diferente. Eu sei que a primeira linguagem de meu cônjuge é toque físico, mas não estou acostumado a isso. Nunca vi meus pais se abraçarem e nunca recebi um carinho deles. Não sei nem como começar. O que eu faço? Minha resposta é a seguinte: você tem 2 mãos? Consegue colocá-las juntas? Ótimo! Agora imagine que seu cônjuge esteja no meio do círculo formado por seus braços. Puxe-o até você. Aposto que se abraçá-lo 3.000 vezes, será mais confortável continuar a abraçá-lo. Mas não se trata de conforto, estamos falando de amor, de algo que se faz para outra pessoa e não para si. Todos os dias, a maioria das pessoas faz muitas coisas que não lhes são naturais. Para algumas, levantar cedo já é difícil. Porém, lutamos contra nossos sentimentos e saímos da cama. Por quê? Acreditamos que naquele dia algo compensará o sacrifício. Geralmente, antes que o dia termine, nos sentimos bem por termos tomado aquela decisão. Nossas ações precedem nossas emoções. O mesmo ocorre com o amor. Descobrimos a primeira linguagem do amor do cônjuge e tomamos a decisão de aprender a falá-la, quer seja natural, quer não. Não reivindicamos sentimentos ardentes e delirantes. Simplesmente escolhemos fazê-lo para o bem daquele que amamos. Desejamos satisfazer as necessidades emocionais do cônjuge e nos predispomos a falar sua linguagem do amor. Com isso, seu tanque do amor fica cheio e as chances de que ele também fale nossa primeira linguagem. Nesse processo, nossas emoções retornam e nosso tanque do amor começa a encher. Amar é uma decisão e cada cônjuge pode iniciar esse processo hoje mesmo.